Boa noite, pessoal. Seja bem-vindo à Calvary Curitiba. Você que está aí no seu lar, também fiquem conectados e vamos adorar o Senhor. Vamos começar com o nosso chamado à adoração e depois o Doug segue com a ministração. Então, o nosso chamado à adoração. E gostaria que todos vocês estivessem em casa também, possam estar realmente com o seu coração ligado e conectado com o Senhor e com o que está acontecendo nesse momento. Lembrando que o domingo é um milagre, lembrando que nós estamos, seja onde for, a gente deve estar pronto para celebrar e cultuar o nome de Jesus, que é digno. Então, nosso chamado à adoração é assim: seja você quem for, de onde quer que você venha ou que tenha feito. Se você está experimentando paz como um rio, ou se suas tristezas são como as ondas do mar quebrando continuamente sobre você, seja que você esteja cheio de fé ou sem fé alguma, em processo de cura, curado ou contrito, opresso ou oprimido, alegre ou de luto, rico ou pobre, forte ou fraco, Deus, em sua infinita graça e misericórdia, nos encontra onde estamos. Ele nos oferece o seu amor, a sua vida, a sua verdade e o seu caminho. Então vamos adorar e nos prostrar. Vamos nos ajoelhar perante o Senhor, o nosso Deus, o nosso Criador, pois Ele é o nosso Deus e nós somos o rebanho do seu pasto. Vamos louvar o Senhor, vamos nos colocar de pé e louvar. O Senhor é totalmente digno. Céus irá, a Ele se prostrarão. Deus quebrará, os corações adorarão. Mas quem impedirá o Senhor? Esse é o nosso Deus, o leão de Judá, poder, por nós batalhará. O mundo há de render-se a Ele. Esse é o nosso Deus, o Cordeiro imolado, seu sangue derramou por nossos pecados. O mundo há de render-se ao Cordeiro e ao Leão. O mundo há de render-se a Ele. Portas levantai, deixai o Rei da Glória entrar. Ele veio para salvar e aos cativos libertar. Mas quem impedirá o Senhor? Esse é o nosso Deus, o leão de Judá, rugindo com poder, por nós batalhará. O mundo há de render-se a Ele. Esse é o nosso Deus, o Cordeiro imolado, seu sangue derramou por nossos pecados. O mundo há de render-se ao Cordeiro e ao Leão. O mundo há de render-se a esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus, o leão de Judá, rugindo com poder, por nós batalhará.
imolado, seu sangue derramou por nossos pecados. O mundo há de render-se ao cordeiro e ao leão. O mundo há de render-se a ele. Ao Senhor, mas quem pedirá o Senhor? 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 Esse é o nosso Deus, o leão de Judá, rugindo com poder, por nós batalhará. O mundo há de render-se a ele. Esse é o nosso Deus, o cordeiro imolado, seu sangue derramou por nossos pecados. O mundo há de render-se ao cordeiro e ao leão. O mundo há de render-se a ele. Esse é o nosso Deus, o leão de Judá, rugindo com poder, por nós batalhará. O mundo há de render-se a ele. Esse é o nosso Deus, o cordeiro imolado, seu sangue derramou por nossos pecados. O mundo há de render-se ao cordeiro e ao leão. O mundo há de render-se a ele. O mundo há de render-se ao cordeiro e ao leão. O mundo há de render-se a ele. O mundo há de render-se ao cordeiro e ao leão. O mundo há de render-se a ele. Sobre as trevas, esperança que restaura todo coração ferido. Grande é o Senhor, grande
amor que traz luz sobre as trevas, esperança que restaura todo coração ferido. Grande é o Senhor, grande é o Senhor, é o teu sopro em meu ser. Então dou meu louvor, te dou meu louvor, é o teu sopro em meu ser. Então dou meu louvor, te dou meu louvor, é o teu sopro em meu ser. Então dou meu louvor, te dou meu louvor, é o teu sopro em meu ser. Então dou meu louvor somente a ti. Grande é o Senhor, grande é o Senhor, grande é o Senhor. Toda a terra entoará, meu ser, meus ossos cantarão. Grande é o Senhor. Toda a terra entoará, meu ser, meus ossos cantarão. Grande é o Senhor. Toda a terra entoará, meu ser, meus ossos cantarão. Grande é o Senhor, é o teu sopro em meu ser. Dou meu louvor, te dou meu louvor, é o teu sopro em meu ser. Não dou meu louvor, te dou meu louvor, é o teu sopro em meu ser. Então te dou meu louvor somente a ti. Grande é o Senhor,
começou a respirar, que morto parecia estar na escuridão, não prevalecerá. Tudo que és respondemos a ti com amor, te cantamos, Jesus.
nosso coração nessa noite, Senhor. Tu és incrível, Senhor, e nós queremos realmente, Senhor, te louvar e te glorificar com tudo que nós temos e com tudo que nós somos, Senhor. Louvado seja o teu nome, Senhor. Louvado seja o teu nome. Grande é o Senhor, Criador de todas as coisas. Te louvamos com todo o nosso fôlego, Senhor. Porque o Senhor é aquele que nos deu o fôlego de vida, Senhor. Te louvamos por ter dado seu Filho Jesus naquela cruz por nós, Senhor. E hoje a gente tem liberdade de se achegar até a tua presença graças àquilo que o Senhor fez. Nós por isso te celebramos com alegria, Senhor, nessa noite. Que não há outro como tu, Senhor. Grande é o Senhor. Grande é o Senhor. Grande é o Senhor. Grande é o Senhor. É o teu sopro em meu ser. Então dou meu louvor, te dou meu louvor. É o teu sopro em meu ser. Então dou meu louvor, te dou meu louvor. É o teu sopro em meu ser. Então dou meu louvor somente a ti. Te adoramos, Senhor. Nós te adoramos, Senhor. Nós te adoramos, Senhor. Vamos ter esse momento agora para a entrega dos dízimos e das ofertas, né? Como de costume nós temos falado, nós não estamos passando a salvo nada devido à situação do coronavírus, mas tem informação lá atrás do Pix e também na tela para quem precisa. Vamos orar. Senhor, obrigado, Senhor, por tudo que é bom vem de Ti, Senhor, tudo que é perfeito. E nós reconhecemos que, Senhor, Tu és a nossa provisão, mesmo quando nós temos o nosso trabalho, mesmo como nós temos a fonte de renda de algum lugar, nós reconhecemos que, na verdade, tudo é Teu. Então ajuda o Teu povo, Senhor, a responder a tudo aquilo, a Tua bondade, tudo aquilo que o Senhor tem nos dado, Senhor. Nos lembra, Senhor, hoje, mais uma vez, que não é para ser feito com pesar no coração, a nossos dízimos e ofertas vindo do fluir de generosidade, de alegria de coração, de poder contribuir e retribuir, Senhor, a tanta bondade do Senhor. E nós oramos também que o Senhor nos dê sabedoria como liderança para a igreja, para que toda renda, Senhor, todo dinheiro que entra para essa igreja, Senhor, possa ser usado da melhor forma possível para a glória e expansão do Teu nome, Senhor. No nome de Jesus nós oramos. Amém.
tua vontade, pois só na tua vontade posso me completar. Posso me completar. Meu Jesus, me leva pra perto de ti, me leva onde eu possa ouvir a tua voz, pois quando eu escutar de todo o coração obedecerei. Cura meu coração, faz de mim tua vontade, pois só na tua vontade eu posso me completar. Posso me completar. Me leva onde eu possa ouvir tua voz. Me leva onde eu possa ouvir tua voz. Me leva onde eu possa ouvir tua voz. Aos teus pés, me leva onde eu possa ouvir tua voz. Me leva onde eu possa ouvir tua voz. Me leva onde eu possa ouvir tua voz. Aos teus pés, meu Jesus, me leva pra perto de ti, me leva onde eu possa ouvir a tua voz, pois quando eu escutar coração obedecerei. Esse é o nosso desejo, Senhor, nessa noite. Senhor, nós queremos Te ouvir, Senhor. E por isso pedimos, Senhor, usa a vida, Senhor, do Chico nessa noite, Senhor. Ministra o nosso coração através da vida dele. Enche ele com o Teu Espírito Santo, Senhor. E que os nossos corações estejam abertos para Te ouvir nessa noite, Senhor. Obrigado por esse tempo aqui, Senhor.
que nós mais queremos é estar diante dos teus pés, Senhor. Nós mais queremos é estar perto de ti e poder ouvir a tua voz nessa noite, Senhor. Se a gente se achega até o Senhor irá se achegar até nós. Então nós realmente derramamos nosso coração aqui nessa noite e clamamos por ouvir a tua voz, Senhor. Tira, Senhor, qualquer coisa que possa, Senhor, nos atrapalhar, Senhor. Que a nossa atenção seja sua, Senhor. Que os nossos olhos estejam em ti, Senhor. Que a tua vontade seja feita nas nossas vidas, Senhor. A gente quer estar diante dos teus pés e ouvir a tua voz, Senhor. Fala conosco nessa noite, Senhor. É isso que nós pedimos, é isso que nós clamamos, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Bem, você pode sentar. Hoje é um dia... Hoje é uma noite bem especial para nós. Eu gostaria de apresentar um pouquinho o Chico antes dele vir. O nome dele também é Luiz. Assim como eu sou Cacá, o meu nome também é Ricardo. Mas é uma das coisas que eu estava pensando como esse novo tempo para essa igreja. Vai fazer um ano agora que a gente mudou para Curitiba, dia 1º de julho. Então, é uma alegria muito grande para nós. E estava pensando as coisas que nós estamos orando e pensando em relação à igreja, para o futuro. Como vai parecer, como será, quais são as coisas que Deus tem colocado no nosso coração. E uma das coisas que eu tenho enfatizado, que o Senhor tem colocado no nosso coração, são duas coisas. É a oração, porque através da oração a gente vai ver tantas coisas da parte de Deus. A gente vai ver que daqui uns anos a gente vai olhar, meu desejo do coração é olhar daqui uns anos, olhar para trás e falar assim, foi o Senhor que fez. Não foi a mão de fulano, nem de Beltrano, nem de Ciclano, foi o próprio Senhor. E a outra coisa é a comunhão dos santos, a comunidade que ama, que cuida, que protege, que alimenta, que supre. Então, ter o Chico aqui hoje à noite é uma representação do que eu tenho falado nessas últimas semanas e meses. Que o reino de Deus é feito de amigos. Que o reino de Deus, a nossa caminhada cristã, ela não é solo. É nessa comunidade formativa que nós somos formados, o nosso caráter é moldado através uns dos outros. Então, 1998, é isso, Chico? 1998 foi quando a gente se encontrou. Se você acha que a vida está difícil agora, o pessoal está discutindo se música do mundo, tatuagem, coisa do tipo. Cara, 1998, alguns de vocês nem haviam nascido. Mas essa época era tenso ter cabelão, era tenso ter tatuagem. Eu já contei para vocês que nessa mesma igreja que eu encontrei o Chico, na época do movimento grunge, né, eu estava com um rombo na minha calça, na calça jeans tinha um rombo no joelho. E aí um dos presbíteros chegou em mim assim e falou, Cacá, tudo bom? Começo da caminhada cristã, né? Você está precisando de uma calça, uma coisa assim, de uma roupa, a gente pode te ajudar. E eu falei assim, não, tá na moda essas coisas, na verdade, tá? O irmão ficou todo envergonhado, conheço ele até hoje a gente brinca desse. Mas estava lá o Chico, com uma equipe de jocum, cabeludo, toca um baixo pra caramba. E aí, tocando guitarra, fomos nas escolas, foi meu primeiro ano de caminhada com Cristo, meus primeiros anos. E eu falava assim, se aquele cara pode ser missionário, se aquele cara Deus pode usar, cara, naquela época, né, o cara cabeludo, cara, eu acho que Deus pode me usar também. E desde então, Deus despertou o meu coração para missões. Foi naquele ano. Então, no ano seguinte, eu fui para Foz, numa viagem, o Impacto de Inverno, com a Jocum, em 2000. 2001, eu fiz a ETED, Escola de Treinamento Discipulado, e depois acabou.
Só voltei para São Vicente para ver a família e passar um tempo lá e rever os amigos. Então, Chico, é uma grande honra poder ter você aqui conosco. Pode vir, meu irmão. Eu vou colocar a minha... Então, sinta-se muito amado, meu irmão. Eu queria orar mais uma vez pelo Chico. Deus, obrigado pela vida do meu irmão, Senhor. Obrigado pelo irmão, Senhor, a sua família que está aqui também representada, a Érica, a Ruth, Senhor. Nós oramos para que o Senhor abençoe e continue usando a vida do Chico, né? O Chico ele é dotado de um dom de exortar a igreja. E ele sabe como fazer isso com grande talento, na verdade. Então eu oro para que a tua palavra possa, Senhor, realmente penetrar os nossos corações, dar-nos ouvidos para ouvir, Senhor. Usa a vida do Chico, Senhor. Eu estou muito feliz hoje à noite que, de fato, o reino de Deus é feito de amigos. E 20 e poucos anos depois, a gente pode estar junto. Eu já não mais nos meus 16 anos, mas é uma alegria saber que o Senhor continua moldando as nossas vidas e nos tornando cada vez mais a imagem do seu Filho. E assim sendo portadores da imagem de Deus, do nosso Criador. Então usa a vida do Chico, Senhor, para a glória do teu santo nome, Pai. Amém. Meu nome é Luiz, tá? Estou acompanhado da minha esposa Érica, da minha filha Ruth. Eu sou pastor de uma igreja presbiteriana independente. E eu e minha esposa trabalhamos com plantação de igreja. Nós plantamos uma igreja aqui em Almirante Tamandaré. Estamos há 13 anos nesse projeto de plantação de uma igreja. E o nosso ministério sempre foi muito voltado para pessoas carentes. Nós sempre tivemos um trabalho bastante voltado para os pobres, para a viúva, para o órfão, para o estrangeiro, como diz a palavra de Deus. E nós trabalhamos muito nessa caminhada com pessoas dependentes de drogas, enfim, com todo tipo de situação, nós acabamos trabalhando e de fato Deus honrou o nosso trabalho. Nós estamos já com uma congregação formada lá, começamos do zero. Minha esposa discipulou muita gente, eu discipulei muitas pessoas nessa caminhada. E com a pandemia, o meu trabalho com a ação social se intensificou muito. Desde que começou a pandemia, com o número de desempregos, de desempregados, com pessoas em situação de vulnerabilidade, o nosso trabalho com pessoas carentes se intensificou muito. Então, junto com a pandemia, eu sou um evangelista. Então, eu evangelizo naturalmente. Então, nós começamos a produzir também, junto com a pandemia, muitas cestas básicas, centenas de cestas básicas de lá para cá. E a pandemia me deu a oportunidade de entrar em muitos lares. Às vezes 10, 12 casas por dia, entregando cestas básicas e pondo as mãos sobre pessoas, orando, evangelizando, cuidando de pessoas. E muitas pessoas disseram: cara, tu está se expondo muito. Mas eu estava entrando em muitas casas e, pela graça de Deus, até agora Ele tem me protegido nessa pandemia. E isso tem dado frutos, porque pessoas têm se convertido, pessoas têm chegado a Jesus, pessoas têm sido consoladas. E, de fato, a pandemia se transformou numa grande oportunidade. Muitas pessoas têm conhecido Jesus através dessa pandemia. Mais uma vez, obrigado pelo carinho. Um prazer estar com vocês aqui. Eu quero compartilhar uma palavra que está no Evangelho de Lucas, capítulo 18. Eu quero falar um pouco hoje sobre oração, sobre o ministério da oração, sobre a importância da oração, sobre a ordem de Jesus para que o seu povo seja um povo de oração. Então, Lucas 18, nós vamos ler os primeiros 8 versos deste evangelho simplesmente encantador, que é o Evangelho de Lucas.
Diz assim a palavra de Deus: então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola para mostrar-lhes que eles deviam orar sempre e nunca desanimar. Ele disse: em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus e nem se importava com os homens. E havia naquela cidade uma viúva que se dirigia continuamente a ele, suplicando-lhe: faze-me justiça contra o meu adversário. Por algum tempo ele se recusou, mas finalmente disse a si mesmo: embora eu não tema a Deus e nem me importe com os homens, esta viúva está me aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça para que ela não venha me importunar. E o Senhor continuou: ouçam o que diz o juiz injusto. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele dia e noite? Continuará fazendo-os esperar? Eu lhes digo, Ele lhes fará justiça e depressa. Contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Se você fosse fazer hoje uma lista, pegar um caderninho, sei lá, computador, e fosse alistar o volume de responsabilidades que você tem na sua vida hoje, durante a semana, já começando amanhã de manhã, quantas responsabilidades você tem no dia a dia, durante a semana, durante o mês? Responsabilidades, quem sabe, de pagar contas, administração da casa, educação de filhos, prestar contas ao chefe, trabalho, responsabilidades com a igreja, em todos os níveis. Se você fosse alistar hoje quais são as responsabilidades que você tem, que tamanho teria essa lista? Seria uma lista grande? Seria uma lista pequena? Como seria essa lista que você faria? Algumas dessas responsabilidades certamente têm prioridade, ou aquelas que você não pode deixar de fazer. Outras, quem sabe, você pode procrastinar, deixar para depois, e algumas a gente acaba deixando mesmo, né? Algumas dessas responsabilidades são chatas. Nós fazemos porque a gente faz porque tem que fazer. Outras nem parecem responsabilidades. A gente faz naturalmente, com gosto, com alegria. O certo é que nós somos, nos dias de hoje, pessoas com muitas demandas. Nós somos pessoas muito ocupadas, com muitas responsabilidades no dia a dia. Tempo é uma coisa que a gente sabe que está faltando para cada um de nós, de maneira geral. E nesse texto, Jesus ele nos dá uma outra responsabilidade, nos dá uma missão, ele nos dá um outro dever. E a parábola começa dizendo, a história começa dizendo que Jesus ensinou os seus discípulos uma parábola sobre o dever de orar sempre. E não apenas de orar sempre, mas orar sem desanimar. Orar até o fim. Orar até que a resposta venha. Orar de maneira perseverante. Orar de maneira insistente diante de Deus. Jesus diz que nós temos essa responsabilidade. Jesus diz que nós temos essa missão. A missão de sermos homens e mulheres de oração. A missão de sermos uma igreja de oração. E Jesus vai, com isso, então, explicar, usando a figura de um fórum da sua época. Há um escritor chamado Kenneth Bailey, que fala como ninguém sobre a cultura do Oriente Médio, sobre como é viver no Oriente Médio. E ele narra uma de suas experiências num de seus livros, num fórum, se eu não me engano, no Iraque, onde o mundo ainda se parece muito com o mundo antigo. E ele fala, e Jesus vai ensinar sobre, então, uma viúva, uma mulher que está numa situação de vulnerabilidade, que tem uma causa que precisa ser julgada, mas que vive num ambiente corrupto.
E o Kenneth Bailey ele descreve como uma grande tenda, um fórum daquela época, uma grande tenda com o juiz lá, afundado em umas poltronas, cercado de secretários que fazem a ponte, então, entre as pessoas que têm demandas a serem julgadas. E aquele que pode pagar um pouquinho, que pode dar uma propina, então, vai lá, dá uma propina para o secretário, e o secretário vai lá, então, e entrega essa propina e o juiz dá prioridade àquela causa. Então, um ambiente corrupto. O texto diz que esse juiz não temia a Deus e nem respeitava homem algum. Ou seja, o primeiro mandamento da Bíblia de amar a Deus e amar o próximo, simplesmente para ele não existia. E nós temos também a figura de uma viúva. Nós sabemos que a figura da viúva, principalmente no Antigo Testamento, no Novo Testamento também, é a figura de uma pessoa vulnerável. A viúva, ela representa a pessoa desamparada, a pessoa pobre, porque era muito comum que as mulheres ficassem viúvas, principalmente em épocas de guerra, em que os homens, seus filhos, seus esposos iam para a guerra e elas ficavam viúvas. E com isso elas caíam na pobreza. Os historiadores dizem que se ela tivesse qualquer coisa que podia ser objeto de cobiça de outras pessoas, as pessoas não teriam, não hesitariam em tentar tirar tudo que poderiam dela. Então a viúva, ela simboliza também o abandono, simboliza aquela pessoa que não tem chance, que não tem voz. E Jesus vai contar a história de uma viúva que vai então para o meio desse tribunal, desse fórum. E um detalhe, mulheres não frequentam esse tipo de ambiente, ainda hoje no Oriente Médio, é um ambiente tipicamente masculino. Mas nós temos aqui uma viúva completamente ousada para a sua época, então, que entra num ambiente tipicamente masculino e lá ela começa a gritar, o tempo vai passando, ela não tem dinheiro para pagar a propina, e o tempo vai passando e aquele juiz vai se impacientando com a situação, porque ela está gritando, a única arma e o único instrumento que ela tem é a sua voz, e ela vai usar isso muito intensamente. E o Kenneth Bailey fala nesse livro de gritaria mesmo, de berros e de berros, daquelas pessoas que querem ser atendidas. E essa mulher, de maneira violenta, gritando, ela consegue atrair uma hora a atenção desse juiz e ele diz: vamos julgar a causa dessa mulher porque eu quero ficar em paz, não aguento mais. E aí Jesus vai usar essa figura para nos ensinar sobre oração. Jesus não está comparando Deus a esse juiz corrupto, mas ele está fazendo um contraste. Isso é muito comum nos ensinos de Jesus Cristo, fazer esse tipo de contraste. E Jesus está nos dizendo aqui, queridos, sobre o compromisso que eu e você precisamos ter com a oração, com uma vida de oração frequente, contínua, intensa. Jesus está nos dizendo que a gente não pode baixar a guarda na oração. E eu penso muitas vezes que nós não temos o entendimento completo, nós não temos um pleno entendimento sobre a importância da oração, sobre a necessidade da oração, sobre o poder da oração. E Jesus está nos dizendo que esse é um dever que nós temos. Jesus está falando que a oração é algo indispensável na vida de um cristão, na vida daquele que tem o seu nome arrolado no livro da vida. A oração é indispensável para aquele que um dia herdou a salvação. É algo que nós não podemos abrir mão. É indispensável. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vamos perceber que esse tema é tratado exaustivamente em toda a Escritura Sagrada. Se você pegar de Gênesis a Apocalipse, você vai encontrar a oração, você vai encontrar esse tema. A palavra de Deus é cheia de exemplo de pessoas que oram, de pessoas que estão orando. Ela é cheia de ordens para orar.
Existem muitos imperativos nas Escrituras a respeito da oração. Eu tenho certeza que vocês aqui podem citar vários versículos sobre oração. A Bíblia nos dá ordens. Nós encontramos por toda a Escritura testemunhos de orações que foram respondidas. Nós encontramos por toda a Escritura resultados de oração. Nós encontramos pessoas orando por todas as Escrituras. E a oração, ela é fundamental em todo aquele que tem ou que quer manter comunhão com Deus. Não tem como desassociar essas duas questões. Lá no primeiro livro de Samuel, capítulo 12, verso 23, nós sabemos que Israel tinha um regime de governo teocrático, ou seja, Deus era quem governava. Deus tinha profetas, mas o governo era teocrático. E o povo se levanta com muita veemência pedindo a Deus um rei. E o problema não era só isso, o problema era a motivação que estava por trás disso. E de repente o povo começa já a não ter mais confiança em Deus e começa a dizer, nós queremos ser como os outros povos, nós também queremos ter um rei. E com isso o povo peca e desagrada profundamente o coração de Deus. E Samuel diz isso ao povo, que vocês pecaram contra Deus pedindo um rei. E Deus vai, mesmo que isso venha desagradar a Deus, Ele vai conceder a vocês um rei. E quando o povo cai em si e percebe que pecou, eles começam agora a pedir a intercessão de Samuel. Pedindo, Samuel, ore por nós, para que não nos sobrevenha males. E Samuel diz uma frase muito interessante. Eu vou orar por... Ele diz, dizendo que vai orar, ele fala, longe de mim pecar contra Deus, deixando de orar por vós. Longe de mim pecar contra Deus, deixando de orar, deixando de interceder por vocês. Nós olhamos em Atos dos Apóstolos, capítulo 6, quando nós temos ali a instituição dos diáconos em Jerusalém, nós percebemos os apóstolos muito exaustos com toda a demanda de atendimento aos pobres em Jerusalém. Por isso, então, eles elegem 7 pessoas cheias do Espírito Santo e de fé, como diz o texto bíblico, porque Atos 6,4, eles vão dizer assim, mas nós nos consagraremos à oração e à palavra. Então, os apóstolos, eles resolvem dar prioridade à oração e à palavra. Eles deixam até mesmo o trabalho social para dar prioridade à oração. E isso nos ensina muita coisa, que a oração precede o trabalho para Deus. A oração precede a obra de Deus. A oração precede até mesmo o ministério da palavra de Deus. Porque a palavra, o ministério da palavra, ele precisa estar regado com o ministério da oração. Portanto, na Bíblia, eu poderia citar muitos exemplos. Paulo falando sobre oração, Pedro falando sobre oração, Tiago falando sobre oração. Os inúmeros, incontáveis exemplos que nós vemos nos evangelhos, que nos falam sobre oração, sobre a importância de orar constantemente. Eu leio muito sobre oração, quem me conhece sabe que eu gosto muito de biografias. Eu gosto de ler biografias. Quando eu leio os homens de Deus, eu me empolgo com aquilo me inflama o coração. E particularmente tem um cara que eu gosto muito, George Miller, se eu não estou enganado, viveu no século XIX. George Miller teve um ministério com orfanatos, e ele sustentou milhares de crianças. E George Miller tem algo muito interessante. Ele começa um ministério do nada, que ganha proporções gigantescas, mas ele tinha um voto com Deus. Eu nunca vou compartilhar com ninguém nenhuma necessidade que eu tenha. Eu só vou compartilhar com Deus através da oração. E eu já li 3 biografias dele. E num dos seus livros ele comenta que
com algumas centenas de crianças na hora do almoço, não tinha nada para que eles pudessem comer, para dar para aquelas crianças. E ele vai mencionar que ele coloca todo mundo nos bancos, nas mesas, sentam e eles agradecem pelo alimento que está por chegar, que vai chegar. E a história dele conta de um caminhão com alimentos que tombou e virou do outro lado da rua. Não daria tempo de trazer um outro caminhão para levar aqueles alimentos até o destino, e foram todos doados ao orfanato. Então, na vida de George Miller, ele menciona no final da sua vida, no final do seu ministério, que ele já tinha um registro de cerca de 1.500 orações respondidas. 1.500 orações respondidas. Ele fala de um amigo que ele orou por 50 anos pela conversão desse amigo. E antes de morrer, ele viu a conversão deste amigo. E eu quero poder colocar um pouquinho desse fogo no coração de vocês hoje. Desse fogo da oração. Nós não vamos conhecer um homem ou uma mulher que tenha sido de fato de Deus, que tenha realizado grandes coisas para Deus, que não tenha sido também uma pessoa de oração. Que não tenha sido uma pessoa cujos joelhos foram joelhos dobrados diante de Deus. Nós não vamos chegar muito longe se nós abrirmos mão da prática da oração em nossas vidas. Um dos grandes pecados da igreja evangélica de hoje é o pecado da falta de oração, o pecado da falta de intercessão, o pecado de uma comunhão rasa com Deus. Tanto que nós vemos hoje o número de desigrejados, o quanto cresce. Pessoas decepcionadas com a igreja, porque pessoas que não tinham um relacionamento sólido com Deus. Pessoas sem um relacionamento sólido. Porque a vida e a comunhão com Deus, elas nos fortalecem até mesmo para as decepções dentro da igreja. E eu estava falando com meu filho nessa semana sobre problemas na vida da igreja, situações, decepções que acontecem no meio da igreja evangélica brasileira. E eu disse, meu filho, mesmo assim, não existe outro caminho. A igreja é a noiva de Cristo. A igreja é a noiva de Cristo e não há outro caminho senão estarmos firmes com a igreja de Jesus Cristo. De maneira geral, nós somos um povo que ora bem pouco. De maneira geral. Não todos. De maneira geral, nós oramos quando dá para orar. Quando temos um tempo. Porque a oração não é uma prioridade. Nós não abrimos mão de outros compromissos para orar. E deveria ser ao contrário. Eu recomendo um livro chamado Ocupados Demais para Deixar de Orar. Ocupados demais para deixar de orar. Então, Jesus está ensinando que a oração precisa ser uma prioridade. A oração precisa ter um lugar muito importante dentro da minha vida, dentro da minha casa, para que a gente se torne pessoas maduras, para que a gente possa dar fruto, para que a gente possa ter uma fé consistente. Esse juiz dessa parábola, esse juiz corrupto, que não teme a Deus, que ignora completamente as pessoas, ele nos lembra muito esse sistema corrupto, maligno que nós vivemos hoje. De pessoas que não temem a Deus, de pessoas que ignoram completamente os outros. Nós vivemos num sistema corrupto. Nós vivemos, não pense que a nossa luta é contra o governo X ou Y. Nós vivemos debaixo de um sistema que está em trevas. A Bíblia diz que as armas da nossa luta não são carnais. A Bíblia diz que nós não estamos lutando contra carne e sangue. Nós vivemos debaixo de um sistema corrupto, maligno. E nós precisamos, dentro desse sistema, nos comportar como homens e mulheres de Deus. E as armas que nós temos são, entre elas, a arma da oração. Só assim que a gente pode enfrentar esse sistema corrupto que a gente está vivendo, para nos mantermos firmes em Deus. Jesus fala sobre orar com perseverança. Perseverar.
Perseverar em oração é orar até que a resposta venha. Ou até que você perceba que Deus te deu uma palavra e uma resposta a respeito daquela situação que você está orando. Nós falamos na nossa igreja sobre orar até. A gente usa essa expressão, orar até. Orar perseverantemente. Não baixar a guarda. Ainda que as circunstâncias nos desanimem. Ainda que tudo diga não. Ainda que tudo esteja ao contrário. Todo vento seja contrário. Orar perseverantemente é o que Jesus está falando aqui. Orar até que a resposta venha. O juiz vai dizer que vai responder porque essa viúva está incomodando tanto que só falta bater nele. Só falta essa viúva agora me bater aqui para que ela tenha a resposta. Então a oração, queridos, existem várias promessas de Jesus sobre resposta de oração. Não houve uma autoridade sobre a terra maior do que Jesus no que se refere à questão da oração. Ninguém orou como Jesus. Ninguém ensinou sobre oração como Jesus Cristo. E Mateus 7,7, vocês talvez possam lembrar comigo, ele vai dizer, batei e abrir-se-vos-á. Batei, persevere, insista, bata, que a porta vai abrir. Buscai e achareis. Então Jesus, ele várias vezes ensina esse princípio da oração perseverante, de orarmos com perseverança. A ordem de Jesus é para nunca desanimar diante das injustiças que a gente sofre no dia a dia. Cada um de nós, diante das injustiças, diante de situações que nós enfrentamos no nosso dia a dia, diante desse sistema corrupto, maligno, o que a Bíblia diz é que a gente precisa se manter em oração. Continuar orando, aprendemos a orar. Eu percebo que muitas vezes a gente fica mais aflito com a demora na resposta, não é verdade? Do que com a oração em si. Às vezes o tempo de espera nos faz desanimar. E às vezes a gente fica até chateados com Deus. Eu, como pastor, conheço muitas pessoas que ficaram chateadas com Deus. Quem lembra de Lázaro em João 11? Mandam chamar Jesus, aquele a quem tu amas está enfermo, e Jesus me aparece lá 4 dias depois. Humanamente, aquilo já não tinha mais resposta. Jesus demorou muito tempo para chegar. E às vezes Jesus demora para chegar, não é verdade? Às vezes a gente diz, Senhor, o Senhor está demorando demais. E às vezes a gente tem alguns desabafos com Deus, assim, Senhor, o Senhor me parece tão tranquilo às vezes, né? Tão lerdo. E aí Jesus, quando volta, Marta nem cumprimenta Jesus, só vai dizendo, chegou tarde demais, já era. Só falta dizer, pode ir embora, que agora não tem mais resposta. E Jesus fala para ela, Marta, eu não vou ser a ressurreição e a vida, eu sou a ressurreição e a vida. E ele ressuscita Lázaro, mesmo depois de estar cheirando mal. E a gente aprende muita coisa com isso. Embora aparentemente, às vezes, ele esteja atrasado, ele sabe a hora de chegar. Não tem situação para Deus que não seja irreversível. Tudo está debaixo da palavra de Deus. Deus faz todas as coisas do seu jeito e na sua hora. A gente precisa apenas continuar confiando e sendo perseverantes em nossas orações. Sendo perseverantes em nossas orações. Eu lembro de um dia que eu gosto muito de citar esse exemplo de uma oração curta que Deus respondeu na hora. Um dia eu estava indo buscar minha filha na escola e eu resolvi sair um pouco antes de casa e deixei o carro para lavar num posto de gasolina. Fiquei esperando. E aí fizeram a lavagem do carro lá e quando eu percebi,
cadê a minha carteira e meu celular? Tinha deixado tudo em casa. E eu falei, e agora? O que eu faço? Não tenho como ligar para ninguém, pedir socorro. E o que eu faço agora? Estava perto já de pegar ela na escola. E eu fui até a esquina. E eu falei, Senhor, Tu nunca me abandonou. O Senhor nunca me deixou na mão. Eu quero pedir, me socorre agora. Eu preciso de ajuda. Eu não sei o que fazer. E aí, quando eu olhei para o lado, na esquina, na calçada, assim, no meio-fio, tinha um dinheiro enrolado, parecia um cigarro bem enroladinho assim. E aí eu abaixei, peguei aquele dinheiro, desdobrei, se desenrolei, era exatamente o valor da lavagem, nem um centavo a mais, nem um centavo a menos. E aí paguei e fui embora com mais uma experiência de uma oração respondida. Às vezes Deus responde na hora, mas Ele sabe a hora de responder. Às vezes Ele vai esperar, quem sabe, algumas semanas, anos, meses. Mas a gente precisa confiar que Ele está ouvindo a nossa oração. Se um juiz corrupto, é isso que Jesus está dizendo, ouviu a oração, ouviu a intercessão, o pedido daquela mulher, quanto mais Deus que está no céu, que é nosso Pai, não vai ouvir a oração dos seus filhos, daqueles que clamam a Ele dia e noite. Jesus está dizendo que a resposta das nossas orações é certa. Existe promessa melhor do que essa? Jesus está dizendo que Jesus afirma várias vezes que a tua oração vai ter resposta. Ele afirma isso várias vezes: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Perdão. Pois ele fala, ele diz para a gente insistir, continuar pedindo. Ele vai dizer que como que o pai por acaso daria uma cobra para um filho que lhe pede um peixe, ou daria uma pedra para o filho que lhe pede um pão? Jesus nos ensina várias vezes que a nossa oração tem resposta, que Deus está ouvindo. Para que melhor incentivo, para que melhor ânimo do que esse, para perseverarmos em oração? Jesus foi a maior autoridade, então a gente precisa seguir os ensinos de Jesus. João 15,16. Não foram vocês que me escolheram, mas eu que escolhi vocês, para que vocês vão e deem fruto, a fim de que tudo quanto pedirdes em meu nome, Ele vos conceda. Essa é uma promessa da palavra. Agora, por que é que nós somos tão desanimados para orar? Por que as nossas reuniões de oração são tão pouco frequentadas? Por que os nossos shows evangélicos são tão cheios de gente? Por que as nossas reuniões de oração são tão pouco frequentadas? Por que o nosso povo é tão desanimado para orar de maneira geral? Por que orar é tão difícil de maneira geral para nós que somos crentes? Essa é uma barreira que nós precisamos quebrar. Queridos, não há nada tão forte, tão poderoso quanto uma igreja que ora. Quando nós oramos para a igreja de Jerusalém, a gente vai ver uma igreja que orava intensamente, uma igreja que orava continuamente, e a gente percebe ali milagres muito grandes no meio daquela igreja, pessoas sendo libertas. A gente vê Paulo e Silas orando e cantando louvores a Deus, e de repente no meio daquele culto lá, no meio da prisão, num culto, a gente percebe um milagre de um anjo quebrando cadeias e abrindo as portas. A gente precisa crer que a oração e o milagre, o poder e os efeitos da oração também estão disponíveis para nós hoje. Também estão disponíveis para cada um de nós, para aqueles que oram com fé, com perseverança, com fervor. Nós precisamos aprender o segredo da oração fervorosa, daquela oração intensa, daquela oração que derrama o coração diante de Deus, da oração entusiasmada. A palavra entusiasmo é a junção na língua grega de 3 palavras, enteosmos. Ou seja, estar cheio de Deus, ter Deus dentro. Enteosmos, ter Deus dentro. Nós precisamos aprender o segredo da oração entusiasmada, da oração perseverante. Agora Jesus, ele nos faz uma pergunta que nos leva à reflexão também. Quando voltar o Filho do Homem, porque ele está falando nos capítulos anteriores da sua volta,
Porventura ele vai achar fé na terra? Quando Jesus voltar, quando a trombeta tocar e Jesus Cristo voltar, ele vai achar pessoas que oram? Jesus vai achar pessoas que estão em oração, que creem na oração, que perseveram na oração? Quando voltar o Filho do Homem, ele vai encontrar pessoas que oram? Pessoas que têm vida de oração? Essa é a pergunta, porque a oração, quando Jesus fala achará fé na terra, a oração é uma expressão de fé. Se você não tem fé, você não vai orar. Mas quando nós buscamos a Deus em oração, é porque a fé está acesa no nosso coração. A vida cristã sem oração é um sinal de que a nossa fé se esfriou. É um sinal de que a nossa fé está gelada. É um sinal de que nós precisamos nos reconverter a Deus. A vida cristã sem oração é inconcebível. E nós precisamos aprender a orar dentro dos nossos lares, ensinarmos os nossos filhos a orar, orarmos em família. A oração precisa fazer parte do nosso dia a dia. Queridos, através da oração, portas se abrem. Através da oração, pessoas se convertem. Através da oração, pessoas são curadas por Deus. Através da oração, nós somos livres de opressão muitas vezes, porque muitas vezes nós crentes ficamos oprimidos. São tantas circunstâncias difíceis à nossa volta, o peso espiritual às vezes esmagador que vem para nos roubar a paz. E nós precisamos enfrentar tudo isso debaixo de oração e orando. Orando uns pelos outros. Na oração a gente se comunica com Deus. Queridos, a ciência já está dizendo isso. Há um livro, uma pesquisa feita, um livro chamado Deus, Fé e Saúde. Fala do poder terapêutico da oração. Pessoas que têm uma comunidade de fé e pessoas que têm vida de oração, esse livro fala que são pessoas que sofrem menos de depressão, de ansiedade e de tantos outros transtornos que têm assolado o mundo de hoje. Pessoas que mantêm comunhão com Deus. Eu não estou dizendo que isso aqui, que nós, por termos comunhão com Deus, nós não vamos sofrer de muitos males. Não é isso. Mas as pesquisas apontam que pessoas que têm a sua fé sólida e comunhão com Deus, elas sofrem menos de muitos dos transtornos que têm assolado o mundo de hoje. O texto de Hebreus vai nos dizer que sem fé é impossível agradar a Deus. Quando vier o Filho do Homem, ele vai encontrar fé na terra? Ele vai encontrar pessoas que oram? Ele vai encontrar pessoas que lutam para ter comunhão com Ele? Quando vier o Filho do Homem, como Ele vai nos encontrar quando Jesus voltar? Jesus, eu estou partindo para o final da minha mensagem, e Jesus está nos dando uma grande lição aqui através desse ensino. O dever de orar, de orarmos perseverantemente, incessantemente, insistentemente. Jesus está nos dizendo que a resposta é certa, que a resposta virá. Jesus está dizendo que se um juiz corrupto atendeu a essa mulher que estava insistindo, quanto mais Deus, o Pai do céu, que é bom, não vai atender seus filhos que clamam a Ele dia e noite. Jesus está nos ensinando sobre o poder de mantermos um coração cheio de fé diante dEle. De uma fé que se traduz através de busca, de oração, de comunhão com Deus. Jesus está nos ensinando sobre essa fé que vence circunstâncias, que vence as impossibilidades. Muitas vezes é a situação da viúva. Para quem conhece a situação da mulher, das pessoas pobres no Oriente Médio daquela época,
Jesus está falando que ela está diante de uma causa impossível, humanamente impossível. E Jesus está dizendo que nós podemos alcançar o impossível quando estamos orando. Quando nos prostramos, quando nos determinamos a buscar a Deus. Eu gosto muito de ler sobre oração. Muitas vezes nessa caminhada, eu nunca deixei de orar, mas a minha vida de oração esfriou. E eu vou lá, pego meus livros de oração, começo a orar e começo a ler sobre a história de homens e mulheres de oração, e aquilo me inflama. Eu fico muito empolgado com isso. Eu fico muito empolgado com isso. Essa mensagem, ela não tem o intuito de constranger ninguém, mas de desafiar. Nós temos uma igreja que ora. Nós temos uma igreja que tem ousadia, que tem coragem. Uma igreja que tem poder para enfrentar o mundo em que nós vivemos, através da comunhão com Deus. Em Apocalipse 2:5, numa das cartas que Jesus confronta a igreja, ele vai falar sobre uma igreja que trabalhava muito e trabalhava bem. Mas ele vai dizer: eu tenho, porém, contra ti que você abandonou o primeiro amor. E ele fala: arrepende-te e levanta-te de onde você caiu. A falta do primeiro amor, a falta de comunhão com Deus é um pecado que nós precisamos nos arrepender. E Jesus diz que nós estamos caídos quando nós estamos nessa situação. E Jesus nos desafia a nos arrependermos e voltarmos ao primeiro amor. Voltarmos ao primeiro amor. E eu quero fazer uma pergunta para você hoje. Quais são as tuas demandas de oração? Pelo que hoje, se você parar para pensar, pelo que você não pode deixar de orar? Em que situações você está vivendo, que você está enfrentando? Quais os desafios que você tem na sua vida? Quais são os sonhos que você tem que precisam de fato de ir para a tua lista de oração? Você é uma pessoa ansiosa? Se eu te perguntasse hoje, quais são as tuas ansiedades? Eu te diria, transforme as tuas ansiedades numa lista de oração. Anote tudo aquilo que te deixa ansioso, preocupado, nervoso. Transforme isso numa lista de oração. Você já tem aí uma lista de oração. Quais são as necessidades que você tem hoje? Nós que temos filhos pequenos, que estão vivendo nessa geração corrupta, nessa geração que está no lodo do pecado, nós precisamos de orar constantemente pelos nossos filhos, pelos nossos cônjuges, pelos nossos familiares. Nunca tem chegado tantos pedidos de oração como hoje, por pessoas doentes nos nossos grupos. Fulano está doente, fulano está doente. Hoje mesmo morreu uma moça nova, uma psicóloga que foi membro da nossa igreja. A família estava desesperada pedindo oração, mas ela veio a falecer hoje. Nós nunca tivemos tantas necessidades de oração como estamos tendo nos dias de hoje. E nós não podemos nos posicionarmos de maneira apática, indiferente, dizer não é comigo isso. Nós estamos em dias que nós precisamos orar, precisamos praticar a oração. Nós precisamos ter sensibilidade com aquelas pessoas que estão sofrendo, que estão doentes. A nossa nação precisa de oração e de intercessão. Nós precisamos orar pelo nosso governo. Nós estamos num país que precisa de muita oração. A igreja de hoje precisa se posicionar com armas espirituais de maneira muito intensa. Eu sempre falo de Susana Wesley, mãe de Carlos Wesley e de John Wesley. Susana Wesley com 17 filhos, e a biografia dela diz que ela orava todos os dias por pelo menos 1 hora. Uma mulher com 17 filhos conseguia separar pelo menos 1 hora do seu dia para estar em oração. E por isso ela gerou os filhos que gerou para a história. Eu quero te dizer, comece a andar com pessoas que oram.
Seja intencionalmente alguém de oração. Busque um parceiro de oração. Uma pessoa que ore com você constantemente. Leia livros sobre oração, estude o que a Bíblia fala sobre oração. Seja intencional nisso. Cresça na sua vida de oração. Determine-se a ser um homem, uma mulher de oração. Certamente, por causa da nossa natureza humana, muitas vezes a gente vai tropeçar. Mas levanta e vamos embora de novo. Levanta, caiu, levanta, vamos orar. Essa é a minha história. Deixei de orar, vamos lá, orar de novo, aquece o coração, busca pessoas que oram. E nós precisamos ser intencionais nisso. Sermos tão insistentes, tão chatos como a viúva foi. E que Deus abençoe a sua vida. Que Deus abençoe a sua vida de oração. E a gente precisa orar até mesmo pela nossa vida de oração. Dizer, Senhor, me leva para orar. Coloca no meu coração o desejo de orar. Senhor, eu não gosto de orar. Quem sabe? Mas me leva a orar. Eu quero ser uma pessoa de oração. Eu quero ser uma pessoa de oração. Esse foi um tema que Deus colocou muita paixão desde que eu me converti. Desde a minha conversão eu tenho paixão por esse tema. Esse tema me atrai. Eu gosto de olhar para a história e ver pessoas que oravam. Eu não lembro o nome do menino agora, mas num dos avivamentos, no avivamento do país de Gales, um menino carvoeiro se converteu aos 12 ou 13 anos de idade. E ele começou a orar por um avivamento. E sabe o que ele pedia? Sabe o que ele pedia? Um menino com 12, 13 anos e começou a orar? Ele pedia 100 mil almas para Cristo. Ele pedia 100 mil, ele não pedia 50 filhos na fé. Ele não pediu 100 filhos na fé. Ele pediu, se eu não estou enganado, é Evan Roberts. Ele pediu 100 mil almas para Jesus Cristo. 10 anos depois, um carvoeiro experimentou um avivamento. E ele ganhou mais de 100 mil almas para Jesus num avivamento. Nós precisamos crer que Deus ouve as nossas orações. Que Deus está atento ao que a gente fala. Nós precisamos crer nisso. Vamos ficar de pé? Vamos orar? Pai querido, nós nos humilhamos diante da Tua presença. Nós reconhecemos que só Tu és Senhor. Nós reconhecemos a Tua grandeza. Reconhecemos que nós não somos nada sem o Senhor. Senhor Jesus, visita a Tua igreja. Senhor, lança no nosso meio um fogo da oração. Levanta homens, mulheres, crianças, idosos de oração. Senhor, sacode essa igreja e dá a eles coisas que eles nem sonham, nem imaginam, através do poder da oração. Senhor, faz neste lugar infinitamente mais do que eles estão pensando ou pedindo. O Senhor tem mais para dar para eles do que eles podem imaginar. Deus, o Senhor tem vitórias para dar ao teu povo. O Senhor é um Deus que nos concede vitórias. Como diz Davi, não é pela força do meu braço, nem pelo meu arco que eu alcanço a vitória. Senhor, vem sobre este lugar, derrama deste fogo, derrama desta paixão, desta intensidade neste lugar. Visita a tua igreja, Senhor. Visita a tua igreja com um avivamento. E quando eu falo da tua igreja, eu falo da minha também. Visita as nossas igrejas com fogo, com avivamento, com despertamento espiritual. Senhor, quebra a nossa apatia, quebra a nossa mornidão. Senhor, transforma-nos em homens e mulheres intensamente, Deus, doidos pelo Senhor, Pai. Essa é a minha oração, eu não cheguei lá ainda. Mas em nome de Jesus Cristo, Pai,
Em nome de Jesus Cristo, que esta igreja possa ver salvação, possa ver almas sendo alcançadas, pessoas sendo batizadas, pessoas sendo curadas, pessoas sendo transformadas, pessoas se transformando em discípulos de Jesus Cristo neste lugar. Abençoa a liderança dessa igreja. Abençoa toda a liderança, o pastor, os líderes dessa igreja, Senhor. Deus, pessoas que têm ministério, cada membro, visita este lugar com a fogueira acesa neste lugar, Senhor. Nós nos humilhamos diante da Tua presença. Nós nos humilhamos diante do Senhor. E pedimos, Senhor, faz em cada um de nós, Pai. Deus, que o nosso coração, quando o Senhor voltar, esteja cheio dessa fé que o Senhor quer ver no nosso coração. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe. Abençoe a tua vida. Amém. Louvado seja o Senhor por essa palavra. E nesse tempo, enquanto a gente estiver cantando aqui, se você quiser permanecer nesse mesmo espírito de oração, sei lá, se tem alguma coisa que você quer apresentar ao Senhor, se tem, como foi falado, né, às vezes a gente tem uma lista de oração e talvez você quer colocar algumas coisas diante do Senhor, se sinta à vontade para derramar o seu coração para o Senhor, para levar até Ele algumas coisas que, por meio dessa palavra, talvez você pensou, poxa, preciso orar sobre isso. Ou até mesmo sobre esse desejo, né? E que o Senhor possa realmente falar com a gente nessa noite. Continuar falando é mais do que já falou até aqui. Esse lugar é no
lugar é no Senhor. Esse lugar é no Senhor. Esse lugar é no És tudo que eu preciso, Jesus. És tudo que eu preciso, Jesus. És tudo que eu preciso. Tua igreja declara, Senhor. Jesus, tu és tudo que eu preciso, Jesus. 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 És tudo que eu preciso, Jesus.
que eu mais quero. És tudo que eu mais quero, Jesus. 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 Coração queimar por ti, Senhor, por te conhecer ainda mais através da oração, Senhor. Faz a gente te desejar ainda mais. Faz com que, Senhor, dentro do nosso coração haja um desejo tão grande de sair daqui e se encontrar contigo em oração, Senhor. Gera dentro de nós essa empolgação, gera dentro de nós esse desejo, Senhor, por mais de Ti. Nós te queremos mais do que tudo, Senhor. Que nós possamos se encontrar contigo em meia oração, Senhor. Que a gente possa ir para esse lugar. O Senhor fala na sua palavra que a gente fecha a porta do nosso quarto e a gente pode ir ali e se derramar diante da tua presença, Senhor. E eu oro, Senhor, para que, Senhor, quando a gente fizer isso, a gente tenha um encontro de verdade contigo, Senhor. E esse encontro gere dentro de nós, Senhor, um desejo, Senhor, por mais e mais e mais de Ti, Senhor. Um desejo por mais da sua palavra. Senhor, de realmente ter uma vida que está entregue diante do seu altar. Um desejo, Senhor, por uma vida que está, Senhor, diante de Ti, dizendo, Senhor, eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui diante de Ti, o que o Senhor quer de mim, que nós possamos ser levados pelo Senhor até o centro da sua vontade. Esse é o nosso desejo, Senhor, por mais de Ti, porque Tu és tudo que nós precisamos. Tu és tudo que nós precisamos, Senhor. És tudo que eu preciso, Jesus. És tudo que eu preciso, Jesus. És tudo que eu preciso, Jesus. És tudo que eu preciso, Jesus.
Obrigado, Senhor. Obrigado pela Tua santa palavra. Obrigado pelo Espírito Santo que toca as nossas vidas. Nós, Senhor, queremos responder, Senhor. Nós queremos responder e nós queremos pedir, Senhor, que essas canções que nós cantamos se tornem verdade, se elas ainda não são, Senhor. Eu oro para que, por favor, Senhor, o Senhor nos ajude, Senhor, a estarmos, Senhor, desejosos e apaixonados pelo lugar secreto da oração, Senhor. Obrigado porque hoje o Senhor desperta mais uma vez as nossas afeições, Senhor. Assim como Jonathan Edwards orou tanto, Senhor, para que as suas afeições fossem do Senhor. Eu oro para que, de fato, o nosso coração hoje tenha sido recalibrado, Senhor. Tenha sido recalibrado com a expectativa de orarmos mais, Senhor. De buscarmos a Tua face, Senhor, e saber que muito das respostas das nossas perguntas estão em Ti. Tu és a fonte que nós precisamos beber quando nós temos sede, Senhor. Tu és o alimento, o pão, quando nós temos fome, Senhor. Nos perdoe como igreja, Senhor, quando nós buscamos em outra fonte, quando nós buscamos em outro alimento, buscar a satisfação que nós só podemos encontrar em Ti, Senhor. Espírito Santo de Deus, sacode a nossa igreja, sacode as nossas vidas, Senhor, e nos atrai, Senhor, nos atrai a Ti, Senhor, para a glória do Teu santo nome, Pai. Em nome de Jesus nós oramos, Senhor. Tenha a primazia das nossas vidas, Senhor. E nos ajude, Senhor. Assim como William Carey falou, para esperar grandes coisas de Deus e atentar grandes coisas para Deus. Nós queremos ver o Senhor fazendo grandes coisas no nosso meio, Senhor. Através de nós e em nós, Senhor. Faz mais uma vez, Senhor. Por favor, Senhor, faz mais uma vez, Senhor. E que a gente possa ser lembrado mais uma vez, com mais um domingo, que o Senhor nos envia. Vá para o mundo em paz. Tenham coragem. Apegue-se ao que é bom. Não retribua a ninguém o mal com o mal. Fortaleça o coração do fraco. Apoie os fracos. Ajude os aflitos. Honre a todos. Amem e sirvam ao Senhor, regozijando-se no poder do Espírito Santo. E a bênção de Deus, o Todo-Poderoso, o Pai, o Filho, o Espírito Santo esteja no meio de vocês e em vocês. E que permaneça sempre com vocês. Em nome de Jesus Cristo nós oramos. Amém. Deus abençoe todos vocês. Tenham uma ótima semana no Senhor. E que possamos ser surpreendidos essa semana com respostas de oração, com coisas que o Senhor vai colocar no nosso coração para nós orarmos e intercedermos. E que a gente realmente possa participar e desfrutar da poderosa boa mão de Deus sobre nossas vidas e sobre nossas famílias. Deus abençoe. E eu acho que tem até café lá embaixo. É isso aí, galera.